já numa idade bastante grande, né, irmãos? Não digo avançada, porque 40 e poucos anos não é avançado, né, irmãos? Mas tem irmãos que se convertem em tenra idade, com 20 e poucos anos, às vezes até menos, ou com 30 e poucos. Esse irmão se converteu com 40 e poucos anos de idade, irmãos. Então ele já tinha uma certa vivência no mundo. E ele se converteu, conheceu o Senhor Jesus, aceitou o Senhor como Salvador da sua alma. E esse irmão também era solteiro, irmãos. Ele não era casado quando ele conheceu a Jesus. E mais um detalhe da vida deste irmão: ele era um irmão que tinha posses, era um irmão bem de vida. Ele tinha bens, amém? Tinha alguma certa quantidade de dinheiro. E quando ele se converteu ao Senhor, irmãos, ele mudou completamente a vida dele. Ele foi transformado e regenerado, meus irmãos, pela palavra. Ele se tornou, irmãos, um irmão piedoso, bondoso, irmãos, que realmente amava ao Senhor. E a vida dele, meus irmãos, dentro da igreja foi somente crescendo, foi avançando. E com o passar, meus irmãos, do tempo, o Senhor lhe deu uma esposa, uma companheira. E passando mais um tempo, o Senhor lhe deu também um filho. Quando aquele filho, meus irmãos, estava em torno de 3, 4 anos, a esposa dele adoeceu, irmãos, e veio a falecer. E aquele irmão veio a criar, irmãos, aquele filho sozinho. Amém? Criou ele sozinho, mas criou ele dentro, meus irmãos, da palavra. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e quando ele crescer jamais se desviará dele. Amém? Ele ensinou aquele filho, mas aquele filho foi crescendo, irmãos. Amém? No conhecimento da palavra, no conhecimento de Jesus. Começou, meus irmãos, na mocidade. E o tempo foi passando, irmãos, aquele jovem foi amadurecendo e foi ficando adulto, irmãos. E ali, meus irmãos, ele louvava a Deus, ele pregava a palavra de Deus, ele profetizava. Era um vaso, irmãos, aquele filho, daquele irmão. E aquele irmão, como já tinha uma certa idade, irmãos, ele foi envelhecendo. Então seu filho já estava com 20 e poucos anos, ele já estava com 60 e poucos anos. Então a idade, meus irmãos, foi chegando. Amém? E aquele irmão, ele orava muito para que Deus guardasse o filho dele. Só que uma coisa aconteceu, irmãos, nesse meio de tempo, que esse irmão não sabia. Como nós pais não conhecemos completamente nossos filhos, né, irmãos? Nós oramos para Deus guardar os nossos filhos no Evangelho, no caminho do Senhor. E ali, meus irmãos, aquele jovem, aquele rapaz, já, meus irmãos, maduro, com 20 e poucos anos, começou, meus irmãos, a conhecer pessoas do mundo, pessoas mundanas. Como o pai dele era bem de vida, irmãos, ele não precisava trabalhar, ele apenas estudava. E ele conheceu, irmãos, más influências. E aquelas más influências, meus irmãos, ao invés de ele ir para a escola, ir para o estudo, ir para a faculdade, irmãos, o que ele fazia, meus irmãos? Ele gaseava a aula para ir, meus irmãos, para lugares impróprios. Ele começou, irmãos, a fazer aquilo que era errado, irmãos, e começou, irmãos, a perder o interesse, irmãos, pelas coisas de Deus. E aquele pai, meus irmãos, começou a sentir que algo estava errado com seu filho, porque já não era mais o mesmo. Ele já não orava, ele já não jejuava, ele já não queria mais estar nos cultos, ele já não queria mais estar louvando a Deus juntamente com os outros irmãos. E aquele pai se angustiou, irmãos, com aquilo. Amém? E aquele pai sempre orando, pedindo a Deus, para Deus guardar o filho dele. Porém, irmãos, chegou um momento que aquele filho simplesmente disse: pai, eu não vou mais para a igreja. A partir de hoje eu vou viver a minha vida. Aquele pai não disse nada, irmãos. Aquele irmão, ele apenas, meus irmãos, começou a chorar, irmãos, copiosamente. E disse: meu filho, eu te ensinei o caminho da verdade. Eu te ensinei que só Jesus salva, que o mundo é uma ilusão, que o mundo é vaidade. E ele disse: eu sei, pai, eu sei, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero dela, o Senhor não manda mais em mim, porque eu sou de maior. Ele disse: amém, meu filho,
faz a tua vontade. E aquele filho, meus irmãos, que morava com aquele pai idoso, que morava sozinho, meus irmãos, resolveu morar sozinho. E o pai, meus irmãos, como tinha um coração bondoso, não ia desamparar o filho, bancou novamente o filho, pagou o aluguel de casa, água, luz, não deixava faltar nada, irmãos, para aquele filho, porque ele não podia, meus irmãos, como um pai, ver o filho dele desamparado, porque ele tinha amor, irmãos, por aquele filho. Amém? E foram se passando, meus irmãos, os anos, 3, 4, 5 anos, e aquele jovem, meus irmãos, cada vez mais amargurado, meus, cada vez mais envolvido, meus irmãos, com as coisas erradas, irmãos, com a prostituição, irmãos, se envolveu com drogas, a vida dele, meus irmãos, virou uma miséria, meus irmãos, até que chegou um ponto que ele se envolveu em algo ilegal e acabou sendo preso. Ele foi preso, irmãos, e aquele pai pagando advogado e pagando tudo, ele conseguiu, irmãos, tirar aquele rapaz da cadeia, mas ele não voltou para a casa do seu pai. Ele voltou para onde ele estava e voltou a praticar aquilo que ele estava fazendo. E aquele pai sempre falando: meu filho, tu conheces o caminho, tu conheces a verdade, tu sabes que não há outro jeito de salvação, é somente Jesus. Se tu continuares da maneira que tu estás, vais perecer. Aleluia. Vais para o inferno. E novamente diz: pai, eu sou de maior, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Aquele pai, amém. E ficou apenas orando, irmãos. Amém? Irmãos, o tempo passou, irmãos, e aquele jovem se envolveu novamente, irmãos, com coisas ilegais. Só que dessa vez ele não foi preso, irmãos, ele fugiu, ele se escondeu. E ele começou, meus irmãos, a sentir, meus irmãos, os apertos da morte. Ele começou a sentir, meus irmãos, que Satanás estava preparando para tirar a vida dele. E o que ele fez, irmãos? Ao invés dele procurar a casa do Senhor, ao invés dele procurar o pai dele, ao invés, meus irmãos, de se voltar para Jesus, irmãos, Satanás começou a colocar na mente e no coração dele para que ele viesse tirar a própria vida, porque não tinha mais jeito para ele. Olha só o teu passado, tu estava dentro da igreja, hoje tu estás assim, hoje tu não é nada, tu não é ninguém, só te resta uma coisa: a morte. E aquele rapaz, irmãos, intentou, irmão, no seu coração então tirar a sua vida, já que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, ele estava enredado demais, irmãos, e não tinha mais jeito para ele voltar para a igreja. Como? Que vergonha! Depois de tudo que ele fez, de tudo que ele aprontou, de tudo que ele fez para o pai dele. E ele, meus irmãos, bolou um plano. Ele ia chegar, irmãos, numa ponte, num viaduto, onde tivesse carros passando embaixo, ele ia se jogar dali, naquela noite. Só que como fazia meses que ele não via mais o pai dele, irmãos, o pai dele tinha ficado doente, irmãos, muito doente. E ele estava numa situação, num estado bem grave, ele estava, irmãos, perto de morrer. E aquele pai, irmãos, estava lá naquele leito de hospital, ainda lúcido. Ele sentiu, irmãos, um aperto no coração dele, irmãos, era o Espírito de Deus. E aquele pai, irmãos, começou a chorar, a clamar, a pedir a Deus a misericórdia por aquele filho tão rebelde, para que Deus tivesse misericórdia e não permitisse que Satanás tirasse, irmãos, a vida daquele filho. E naquele momento, naquela noite, aquele filho estava se dirigindo, meus irmãos, para acabar com a sua vida miserável, uma vida sem Deus. E quando ele estava ali, irmãos, antes, meus irmãos, dele consumar, irmãos, aquele ato de tirar a sua vida, ele se lembrou que um dia ele esteve na igreja. Ele se lembrou do Pai amoroso que ele tinha, ele se lembrou do Deus maravilhoso ao qual ele chegou a servir uma vez, ao qual ele chegou a sentir a presença dele muitas vezes naqueles cultos abençoados. Até mesmo em casa, quando ele orava, ele sentia a presença de Deus, irmãos, e chorava. Orava
estava, meus irmãos, horas a fio sentindo Deus na sua vida, ele começou a se lembrar daquilo, irmãos, e começou a bater uma saudade no coração dele, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E ele começou a pensar, meu Deus, se eu tivesse pelo menos uma segunda chance, meu Deus, eu voltaria ao primeiro amor, eu voltaria àquelas primeiras obras, eu voltaria a te buscar, eu voltaria a te servir, ó Pai. E o diabo falando na mente dele, agora é tarde demais, não tem mais jeito. Aleluia. E ele subiu, meu irmão, daquele parapeito, nos últimos instantes pensando, pulo, não pulo, tiro a minha vida, não tiro. E de repente ele ouviu uma voz. E aquela voz, meus irmãos, que ele ouviu, era a voz do pai dele. Quando ele ouviu aquela voz, não faça isso. Ele olhou para trás, desceu. Meu pai, aonde está meu pai? Eu ouço essa voz, mas não vejo meu pai. E aquela voz, irmãos, com a voz do pai dele, irmãos, tornou a falar, não faça isso. Ainda há esperança para ti, enquanto respirares, ainda há esperança para ti. Glória a Deus. Torna para a casa do Pai. Te arrepende de todo o teu coração, e tu terás uma segunda chance. Oh, aleluia. Aquele jovem, irmãos, começou a chorar, irmãos. E começou, meus irmãos, a sentir a presença de Deus, começou a sentir o coração dele, meus irmãos, se abrir, irmãos, aquele fardo, aquela angústia, irmãos, aquela opressão maligna do diabo saiu, irmãos, e ele se sentiu leve, se sentiu aliviado, irmãos. Ele saiu dali, irmãos, e foi procurar o pai dele. Ele não sabia que o pai dele estava no hospital. Quando ele chegou onde o pai dele morava, o pai dele não atendeu. Algumas pessoas disseram, não, teu pai está no hospital, assim, assim. Ele começou a chorar, meu Deus, meu pai no hospital, eu nem sabia, meu Deus, que filho terrível que eu sou, que eu fui até agora. E ele chegou lá no hospital, meus irmãos, conseguiu ver o pai dele ainda com vida. E ele chegou e o pai dele abraçou ele e disse, meu filho, eu sabia, eu tinha certeza que o Senhor ia de encontro a ti, porque eu estou vendo no teu rosto que tu está diferente. Glória a Deus. Aleluia, vejo no teu rosto o brilho do Espírito de Deus. Aleluia, agora eu posso partir tranquilo, eu posso partir em paz. Aleluia. E aquele irmão se converteu a Deus, irmãos. O pai dele partiu. E hoje ele, irmãos, é um pregador da palavra de Deus, um servo de Deus, irmãos. Aleluia. Tem mais ou menos a minha idade, irmãos, 50 e poucos anos. Serve a Deus, irmãos, é uma bênção. Aleluia. Por que eu estou contando isso para vocês, irmãos? Por que isso é relevante, irmãos? Porque, irmãos, Satanás, ele não entra, irmãos, na nossa vida para nos destruir de hoje para amanhã. Hoje o irmão, a irmã e os irmãos aqui estamos na presença de Deus, buscamos ao Senhor, oramos, clamamos, jejuamos. Satanás não tem poder sobre a nossa vida, irmãos. Ele não pode, irmãos, ele tenta, ele nos ataca. Mas tudo que ele faz cai por terra, porque estamos na presença de Deus. Glória a Deus. Mas Satanás, irmãos, ele é um estrategista, irmãos. Ele observa, irmãos, a nossa vida desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir, todos os dias da nossa vida, desde que nós nascemos, ou principalmente desde que nós nos convertemos ao Senhor, porque antes nós já éramos dele. A partir do primeiro momento, meu irmão, minha irmã, que nós aceitamos Jesus, Senhor, eu te aceito como Salvador, o Espírito de Deus entra na nossa vida, varre, irmãos, aquela casa cheia de sujeira, irmãos, adorna aquela casa, transforma e passa a habitar ali. Satanás começa a lutar desesperadamente para nos arrancar da presença de Deus. O que nós lemos ali, irmãos? Aleluia.
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O inimigo vai entrando, meus irmãos, dia após dia. Ele faz uma investida contra o irmão, contra a irmã, contra mim, contra os obreiros. Nós estamos orando, ele cai por terra. Aleluia. Amanhã ele vem e faz uma outra investida. Como que ele investe contra nós? Naquilo, meus irmãos, que ele sabe que a irmã, que o irmão, que eu, que os irmãos obreiros somos mais fracos. Aleluia. Glória a Deus. Quem disser, meus irmãos, que como ser humano, homem, mulher, meus irmãos, não tem fraqueza, mente. Todos nós somos fracos e carecemos da misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo começa, meus irmãos, a trabalhar assim aos poucos e vai entrando, meus irmãos, à medida, meus irmãos, que nós começamos a deixar de vigiar, à medida que nós deixamos, meus irmãos, de orar, de buscar a Deus, irmãos, de jejuar. Aleluia. Quando nós, irmãos, começamos a negligenciar, meus irmãos, as coisas de Deus, a palavra do Senhor, quando nós temos oportunidade, irmãos, de fazer o bem e não fazemos, quando, meus irmãos, ao invés de dizer sempre a verdade, mas é uma mentirinha, não vai fazer mal nenhum, já demos lugar para Satanás, ele já está entrando. Mas aquela irmã lá é assim, 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 assim. Aquele irmão lá é assim, assim, assim. Já estamos emprestando a nossa boca, a nossa língua para Satanás usar. Ele já está entrando na nossa vida. E nós começamos, meus irmãos, a perder aquela graça de Deus, porque o pecado está entrando, o pecado está contaminando, irmãos, o nosso coração. No início, meus irmãos, quando vigiamos mesmo, meus irmãos, que nós tenhamos caído, meus irmãos, na tentação, no pecado, vem, meus irmãos, o Espírito de Deus, irmãos, e nos convence, nós nos arrependemos, nós pedimos, Jesus, tem misericórdia, nós choramos, nós imploramos o perdão de Deus, o Senhor nos perdoa e apaga, meus irmãos, as nossas transgressões, aleluia, e vem o refrigério para a nossa alma. Glória a Deus. Passa mais uns dias de novo, novamente, irmãos, o inimigo vem, nós não vigiamos ele, novamente nós caímos naquele erro, naquele mesmo problema, naquele mesmo pecado. Nós vamos lá de novo, irmão, Jesus, tem misericórdia de mim. Isso vai se repetindo, mais um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que seja. Vai se repetindo, eu vou caindo, eu vou pedindo perdão, eu vou caindo. Só que chega num momento, irmãos, que aquele perdão que nós pedimos a Deus já não é mais, meu Deus, de arrependimento não é mais do coração, porque o inimigo já entrou, irmão, na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E colocou uma mancha, irmão, no nosso coração, na nossa veste espiritual. Já estamos contaminados, irmãos. Dali, meus irmãos, para ser levado, levar um chute do diabo, irmãos, ir para o mundo, sair da presença de Deus, é muito fácil, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que estar, irmão, na presença de Deus, vigilantes. Aleluia, santo. Sempre orando, irmãos, sempre pedindo a misericórdia de Deus, irmãos. Aleluia. Glória. Pedindo para que o Senhor venha converter, irmãos, o nosso coração verdadeiramente, irmãos, para não sermos mais escravos do pecado, escravos do diabo, irmãos, para não acontecer que nem aquele irmão que eu contei para vocês agora, para que não venha chegar a um ponto, meus irmãos. Ele, Deus, teve misericórdia, irmãos, ele conseguiu uma segunda chance, mas quantas pessoas, meus irmãos, que estavam na igreja e não tiveram a segunda chance, foram para o inferno, irmãos, desviados, afastados dos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
E quantos, meus irmãos, que também estavam dentro da igreja, não estavam desviados, estavam na comunhão da igreja, meus irmãos, mas o coração dele, o coração dela estava no mundo, meus irmãos, e também já partiram. Se foi para o céu, não sei, se foi para o inferno, não sei, não compete a nós julgar, mas que Deus tenha misericórdia, irmãos. Aleluia. Irmãos, não é mais hora, irmãos. Não é mais hora, irmãos, de se apegar com as coisas daqui, irmãos. Não é mais hora, irmãos, de se apegar com coisas materiais. Não é mais hora, meus irmãos, de ficar de briguinha. Não é mais hora, meus irmãos, de ficar de intriga, ficar bravo com o outro por qualquer coisinha. Aqueles crentes da dó, irmãos, que não tem, meus irmãos, mais graça de Deus, que qualquer coisinha se ofende, qualquer palavrinha fica dodói, ai, falou, ai. Nós temos que procurar, irmãos, estar na presença de Deus, buscando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei, irmãos, se todos que estão aqui são conhecedores da palavra de Deus, se todos aqui frequentam alguma igreja, se todos aqui, meus irmãos, são cristãos ou não são, estão desviados ou não estão, eu não sei. Mas o momento é agora, meu irmão, minha irmã, de se voltar para Jesus. E não estou falando só para quem não é crente, não estou falando para quem está desviado, eu estou falando para nós que somos cristãos, participamos da ceia do Senhor, estamos na comunhão com a igreja, com o ministério. É hora, irmãos, de nós abrirmos a nossa mente, o nosso coração e nos dedicarmos à oração. Nos dedicarmos, meus irmãos, a estar na presença de Deus, vir para a casa do Senhor e não arrumar desculpas para não estar aqui, irmãos. Irmãos, ontem eu não pude vir, irmão, no culto. Os irmãos estavam aqui, eles não estavam visitando ontem, eu não estava aqui, irmãos. Eu nunca faltamos culto, estamos sempre aqui, irmãos. Desde que nós viemos para o ministério, a gente não falta, irmãos. Porque, irmãos, são só 3 cultos na semana. Aleluia. Os outros dias a gente não tem o que fazer em casa, irmãos. E é tão bom quando a gente está na presença de Deus. Ontem eu não pude vir, irmãos. Amém. Mas eu me senti tão vazio, irmãos. Meu coração, eu estava em casa, mas meu coração estava aqui na igreja, irmãos. Aleluia. E assim, irmãos, quando nós queremos, meus irmãos, amar a Jesus de todo o nosso coração, a gente sente falta dele, irmãos. A gente sente saudade quando a gente não está buscando a ele, irmãos. A gente começa a sentir um vazio, irmãos, uma tristeza, uma falta de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E é tão triste, irmãos. Uma pessoa, meus irmãos, que não tem Jesus ou que está afastado dos caminhos do Senhor é uma pessoa triste, amargurada. Eu conheci muitos, meus irmãos. Graças a Deus nunca me desviei do caminho do Senhor, mas conheci muitos irmãos que se afastaram, eles vinham chorar. Ai, Paulo, eu não sei mais o que fazer, a minha vida é só uma angústia. A única coisa, irmão, volta para Jesus enquanto é tempo. Volta para Jesus. É só Ele, tu conhece a palavra, volta para Jesus enquanto é tempo. Eu conheci irmãos que falavam para mim assim, eu falo, volta para Jesus, tu sabe que o caminho é Jesus. Não estão mais aqui, irmãos, partiram sem salvação, partiram desviados. E quando eu fiquei sabendo, não me deu tanto no meu coração, irmãos. Porque não foi por falta de conselho, irmãos. E é tão triste quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor. Ela não tem mais força, irmãos. Ela não tem mais graça. Porque o inimigo, meus irmãos, já dominou a vida daquela pessoa. Por isso, irmãos, que nós não podemos, meus irmãos, como conhecedores da palavra de Deus, dar lugar para o inimigo em maneira alguma, irmão. Nós temos, meus irmãos, que nos apegar com o Senhor, na oração, no jejum, pedir para o Senhor nos encher de graça, nos encher do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. E se tem alguma coisa, meus irmãos, que esteja errada, irmãos, aleluia, na nossa vida, glória a Deus. Todos digam graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Oh Espírito de Deus. Não precisa abrir, tá, irmãos? Eu vou ler aqui para vocês.
1 São João, capítulo 1, e o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Nós temos um advogado, irmãos, Jesus. E foi Ele, irmãos, que morreu lá na cruz do Calvário por nós, derramando o seu sangue para que nós pudéssemos ser purificados e perdoados. Aleluia. Mas nós temos, meus irmãos, que tomar consciência que somos pecadores. Nós temos que tomar consciência que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos colocar a nossa vida na mão de Jesus e nos converter de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Aleluia. E o momento é agora, irmão, não é amanhã. Não é depois de amanhã, não é mês que vem. Este ano não passa, ano que vem. Pode ser tarde demais, irmãos. Quantas pessoas que nós conhecemos, irmãos, partiram com o Senhor, irmãos. Aleluia. Alguns de um problema, outros de outro, outros de Covid. Hoje mesmo ficamos sabendo da minha esposa, irmãos, de um irmão que eu conheci há muitos anos, que partiu, irmãos. Ele estava num outro ministério, e ele pegou, irmãos, esse Covid. Irmãos, eu e minha esposa ficamos tristes, mas, irmãos, ele esteve desviado um tempo, irmãos. Uma vez eu fui falar de Jesus para ele, irmão, não conhece a palavra, irmãos, vai lá na igreja, irmãos, vai estar um irmão abençoado, pregando a palavra de Deus. Ele me xingou, irmão, me mandou longe. Não levei em conta, irmãos, porque ele estava desviado mesmo. Apenas orei para Jesus fazer alguma coisa e Jesus trouxe ele de volta, irmãos. E ele foi recolhido pelo Senhor, graças a Deus, irmãos, que estava fazendo a obra de Deus, que estava na presença de Deus. E se não estivesse, irmãos? E se estivesse desviado, com tantos outros que eu conheci, irmãos, que partiram para a eternidade desviados, irmãos, sem Jesus. Irmãos, vamos nos colocar, irmãos, na presença de Deus, irmãos. Vamos reconhecer, irmãos, que não somos ninguém. Vamos reconhecer, irmãos, que nós necessitamos do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, irmãos, e vamos nos converter a Ele. Vamos confessar, irmãos, os nossos pecados, os nossos erros, e vamos, meus irmãos, trilhar, irmãos, o caminho da salvação. Glória a Deus. Aleluia. Já pensou, irmãos? Se Jesus pede conta da nossa alma esta noite, quantos irmãos eu vi, meus irmãos, testemunho de pessoas, meus irmãos, que estavam na igreja, irmãos, uns estavam no altar, e simplesmente, meus irmãos, chegou a hora daquela pessoa, meus irmãos, e caiu ali, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Sendo um irmão também, irmãos, que estava, irmãos, sentado, um irmão idoso, uma bênção. Não deram uma oportunidade para ele, foi ali, irmãos, deu uma saudação, leu uma palavra, irmãos, falou alguma coisa do Senhor, uma bênção. Ele se sentou ali, irmãos, e dali um pouco, meus irmãos, ele adormeceu no Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E se não tivesse preparado, meu irmão, minha irmã, meu irmão, não tivesse preparado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Hoje, meus irmãos, nós estamos aqui, estamos vivos, temos saúde, irmãos. Respiramos, estamos, meus irmãos, em cima de nossos pés, andando, meus irmãos, tendo oportunidade de sentir Deus. Glória a Deus. O que estamos esperando, irmãos? Vamos abraçar, irmãos, esta causa, vamos abraçar este Deus, vamos viver, meus irmãos, a palavra do Senhor, vamos viver uma vida cheia de fé, cheia de esperança, cheia de graça, cheia, meus irmãos, do Espírito de Deus. Aleluia a Deus. Ora cando ragaramando ramacando remanabacando ramasuricante remanai.
Como eu disse antes, irmãos, eu não sei a vida de nenhum dos irmãos aqui, a não ser os irmãos que são aqui da igreja. Se você conhece a palavra, se você serve a Deus, se você não serve, se você está desviado ou não sei. Mas Deus sabe, Deus quer, Deus está te chamando, e o chamado é hoje, para você servir a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aleluia. Oriando ramagara mando rabacanto ramashanto ramanabia canto ramassuricante ramanai. Muitos se apegam, meus irmãos, pelo fato de estar na igreja. Eu estou na igreja, eu participo da ceia. Mas será que é só isso que basta, irmãos? Será que é só isso, irmãos, que nos basta? Aleluia. Irmãos, eu quero ler aqui, irmãos, o texto é grande, eu quero que você abra a sua Bíblia. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Aleluia. Vamos acompanhar, irmãos, que tiver a Bíblia, irmãos, vamos acompanhar a leitura. Pode ficar sentado mesmo, tá, irmãos? Glória a Deus. Colossenses capítulo 3. Vamos ler, irmãos? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo